Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar mais um pouco frações no tema fração equivalentes, simplificação de frações e comparação de frações. Frações equivalentes é quando a gente chama duas frações que têm o mesmo valor numérico, porém representado de forma diferente. Se a gente observar aqui as nossas imagens, eu tenho uma figura dividida ao meio e pego uma parte. Então eu tenho um meio, uma metade. Na segunda figura, eu tenho a mesma figura, só que dividida em 4 partes e eu peguei duas. Ou seja, a área representada da primeira para a segunda continua igual, porém representado de modo diferente. Aqui eu dividi em 4 partes, peguei duas, então tenho a representação de 2/4. E o terceiro caso aqui, eu tenho a mesma figura, porém ela foi repartida em 6 partes, e dessas 6 partes eu pintei 3, certo? Então estou selecionando 3 partezinhas aqui. Então de 6 partes eu seleciono 3. Se vocês notarem, nos 3 casos eu tenho metade do círculo preenchido. Então é o mesmo valor de área, é a mesma área. Porém, como ele é dividido de maneiras diferentes, a representação muda. Porém, o valor em si, a quantidade que eu estou representando, continua sendo a mesma. Então, equivalência entre frações é dizer que uma fração é igual a outra, porém representado de modo diferente. Se a gente imaginar aqui 1/3, o que eu chamo de fração irredutível, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Então, 2/6 é uma das frações equivalentes de 1/3. Se eu pegar 1/3 e multiplicar por 3, em cima e embaixo, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9. Então, 3/9 é uma fração equivalente a 1/3. Tem o mesmo valor, porém representado de forma diferente. E se eu pegar e multiplicar por 4, 1 vezes 4, 4, 3 vezes 4, 12. Então eu tenho 4/12, que também é uma fração equivalente a 1/3. Então eu posso pegar 1/3 e escrever como 2/6, como 3/9 ou como 4/12. Tá? São tudo a mesma coisa, todo o mesmo valor numérico, representado de forma diferente. Então são chamados de frações equivalentes, quando eu multiplico em cima e embaixo por um determinado valor. Como eu posso multiplicar por infinitos números, existem infinitas frações equivalentes a esta fração irredutível. Tá? Eu estou tomando como base essa fração aqui, que, por modo de falar, ela aparenta ser uma fração com números mais simples, números menores, e todas as outras representações eu estou usando números maiores, certo? Por assim dizer, modo de falar. O valor numérico é o mesmo, só que a representação eu estou usando agora 2/6, 3/9 e 4/12. São números maiores que 1 e 3, tá? Então, fração irredutível é essa fração simples, pequenininha, tá? Que se multiplicar em cima e embaixo, transforma em frações equivalentes a essa que a gente começa, tá? Então, é isso que significa frações equivalentes. Eu tenho modos diferentes de representar o mesmo valor. Lembrando, se eu estou representando geometricamente, todas vão ter a mesma área, porém divididas de maneiras diferentes, certo? Simplificação de fração. Simplificação de fração é exatamente o contrário do que a gente fez
anteriormente. Antes a gente tinha uma fração irredutível e multiplicava para chegar nas suas frações equivalentes. Agora eu quero pegar uma fração equivalente e achar a sua fração irredutível, chegar na forma mais simples possível. Então, como que eu faço esse processo de simplificação? Pegamos uma fração equivalente e reduzimos ela até obtermos uma fração que a gente chama de redutível, quando não tem como simplificar mais. O nosso exemplo aqui, 8 sobre 20. Então, 8 vigésimos. 8 vigésimos, 8 e 20 são números pares. Então, eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Se são pares, posso dividir pelo número 2. E ao dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, eu chego em uma fração equivalente, porém mais simples do que a anterior. 8 dividido por 2, 4. 20 dividido por 2, 10. É a mesma fração, é o mesmo valor numérico, porém com representação mais simples. E 4 e 10 tem como simplificar de novo porque são pares. Então posso dividir de novo em cima e embaixo por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Ok, cheguei aqui, lembre, simplificação, lembre dos números primos. Ok? Lembrando quem são os números primos, começando pelo 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, tá? Se são pares, começa dividindo por 2. Se não são pares, verifique se tem como dividir pelo próximo primo, que é o 3. Só corrigindo aqui. Lembrando que os números primos são todos os números que dividem ele mesmo e por 1. E são infinitos, tá, pessoal? Então, eles não terminam aqui no 13. Passa por 17, pelo 19, 23 e assim por diante. E quando a gente chega aqui em 2/5, 2/5 não tem como a gente dividir por 2 em cima e embaixo, porque 5 não divide por 2. Não tem como dividir por 3, não tem como dividir por 5, porque 5 divide por 5, só que o 2 não. Eu preciso sempre simplificar por um mesmo número em cima e embaixo ao mesmo tempo. E quando a gente chega nessa fração que não tem como mais simplificar, ela é chamada então de fração irredutível. Certo? Ele é o processo contrário das frações equivalentes. Antes, a gente pegava um irredutível e ia multiplicando para chegar em frações equivalentes. Aqui, eu tenho uma fração equivalente e quero achar a irredutível, a mais simples possível. Se eu tenho uma fração irredutível e quero achar uma equivalente, eu multiplico, o processo contrário, eu vou usar a operação contrária. Em vez de multiplicar, eu vou dividir. Então, quando eu divido, eu estou simplificando. Quando eu multiplico, eu estou procurando ou encontrando uma fração equivalente. E aqui a gente tem dois exemplos. Simplifique a fração 15 vigésimos. 15 sobre 20. Opa, professor, 15 não é par, então não dá para dividir por 2. Tá, qual que é o próximo primo? 3. 15 dá para dividir por 3? Dá 5, ok. E 20? 20 dá para dividir por 3? Não, então eu não posso usar o 3. Qual que é o próximo primo depois do 3? O 5. Opa, terminou em 5 ou terminou em 0? Dá para dividir por 5, então vou simplificar pelo número 5. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. 3/4 já está na forma mais simples possível, então essa daqui, 3/4, é chamado de fração irredutível. Ok? E o nosso segundo exemplo? Simplifica a fração 10 trigésimos. Então, 10 sobre 30.
Opa, professor, 10 e 30 são pares, então posso começar simplificando por 2. Ok. 10 dividido por 2, 5. E 30 dividido por 2, 15. Opa, professor, não dá mais para dividir por 2, porque não são par. Qual que é o próximo primo? 3. O 15 divide o 3, só que o 5 não. Então não dá certo de usar o 3. Qual que é o próximo primo? 5. Opa, terminou em 5 e terminou em 0. Eu posso simplificar por 5. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. 1 terço. Não tem como simplificar mais. É a nossa fração irredutível. Não tem como eu reduzir ela mais. Por isso, redutível. E agora, como é que eu faço para comparar, professor, duas frações? Como é que eu sei que uma é maior que a outra, sem ter que ficar fazendo aqueles desenhos com círculozinhos ou alguma figura geométrica? Então tá, vamos lá. Para fazer uma comparação, existem dois casos, onde a gente tem que verificar o denominador, ok? Lembre, denominador, número de baixo da nossa fração. Tá? O primeiro caso é quando o denominador for igual. A maior fração é aquela que tiver o maior numerador. Então, se eu estou aqui, por exemplo, comparando a fração 5 sétimos e 8 sétimos, como os denominadores são iguais, eu vou olhar então os números de cima, os numeradores. Maior numerador, numerador, número, número de cima, tá? 5 sétimos e 8 sétimos. Denominador igual, então olha os números de cima. Que número é maior, 5 ou 8? 8. Então 8 sétimos é maior que 5 sétimos, tá? Então a segunda fração é maior. Lembre dos sinais de comparação. Maior, menor que, maior igual que, menor igual que. Então aqui, maior que, menor que, maior ou igual que, e aqui o contrário, menor ou igual que. Então, nesse caso aqui, 8. Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai trabalhar mais um pouco frações no tema fração equivalentes, simplificação de frações e comparação de frações. Frações equivalentes é quando a gente chama duas frações que têm o mesmo valor numérico, porém representado de forma diferente. Se a gente observar aqui as nossas imagens, eu tenho uma figura dividida ao meio e pego uma parte. Então eu tenho um meio, uma metade. Na segunda figura, eu tenho a mesma figura, só que dividida em 4 partes, e eu peguei 2. Ou seja, a área representada da primeira para a segunda continua igual, porém representado de modo diferente. Aqui eu dividi em 4 partes, peguei 2, então tenho a representação de 2/4. E o terceiro caso aqui, eu tenho a mesma figura, porém ela foi repartida em 6 partes, e dessas 6 partes eu pintei 3, certo? Então estou selecionando 3 partezinhas aqui. Então de 6 partes eu seleciono 3. Se vocês notarem, nos 3 casos eu tenho metade do círculo preenchido. Então é o mesmo valor de área, é a mesma área. Porém, como ele é dividido de maneiras diferentes, a representação muda. Porém, o valor em si, a quantidade que eu estou representando, continua sendo a mesma. Então,
equivalência entre frações é dizer que uma fração é igual a outra, porém representado de modo diferente. Se a gente imaginar aqui 1/3, o que eu chamo de fração irredutível, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Então, 2/6 é uma das frações equivalentes de 1/3. Se eu pegar 1/3 e multiplicar por 3, em cima e embaixo, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9. Então, 3/9 é uma fração equivalente a 1/3. Tem o mesmo valor, porém representado de forma diferente. E se eu pegar e multiplicar por 4, 1 vezes 4, 4, 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho 4/12, que também é uma fração equivalente a 1/3. Então, eu posso pegar 1/3 e escrever como 2/6, como 3/9 ou como 4/12. Tá? São tudo a mesma coisa, todo o mesmo valor numérico, representado de forma diferente. Então, são chamados de frações equivalentes, quando eu multiplico em cima e embaixo por um determinado valor. Como eu posso multiplicar por infinitos números, existem infinitas frações equivalentes a esta fração irredutível. Tá? Eu estou tomando como base essa fração aqui, que, por modo de falar, ela aparenta ser uma fração com números mais simples, números menores, e todas as outras representações eu estou usando números maiores, certo? Por assim dizer, modo de falar. O valor numérico é o mesmo, só que a representação eu estou usando agora 2/6, 3/9 e 4/12. São números maiores que 1 e 3, tá? Então, fração irredutível é essa fração simples, pequenininha, tá? Que se multiplicar em cima e embaixo, transforma em frações equivalentes a essa que a gente começa, tá? Então, é isso que significa frações equivalentes. Eu tenho modos